do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Já me conhece? Sim, eu sou a Prof. Cris, a professora Cristiane do Sistema Positivo de Ensino. Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Yes! 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 Ótimo, porque nós estamos na semana 9 dos nossos estudos em casa. E hoje iniciamos o capítulo 5. Tem felino no jogo. Tem felino onde? O que será que vamos fazer? Vamos descobrir juntos? Sabe como nós vamos começar? Vou fazer uma proposta ótima, pensando em brincadeiras. Brincar. Que legal! Afinal, brincar também é uma maneira de aprender. Você vai montar um brinquedo, lendo as instruções, o passo a passo de como montá-lo. Mas também vai pensar, desenhar, jogar, falar dos seus jogos e brincadeiras preferidas, o que acha? Combinado? Muito bem, vai ter muito mais nessa aula. Nós vamos trabalhar com o gênero textual e-mail. Você conhece? Claro, texto muito utilizado no nosso dia a dia. Mas não é qualquer e-mail, não. Você nem imagina. É o e-mail do Pedro Aventura. Sabe quem é? Vamos conhecer agora? Ele é um jovem, um jornalista que aceitou a tarefa de organizar uma expedição, uma viagem para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um jogo chamado Jogo da Onça. Tá entendendo agora? E aí acabou descobrindo outras brincadeiras dos nossos antepassados. Legal, né? Esse livro tá cheio de coisas novas para nós descobrirmos. Então, faz o seguinte, se prepara, concentra, organiza seu material e vamos estudar? Vamos começar a nossa aula? Vou explicar para você sobre a viagem de Pedro Aventura pelas aldeias indígenas do Brasil. Mas antes, vamos brincar. Foi isso que combinamos, não foi? Para brincar, você vai precisar da ajuda de um familiar. Um pedaço de barbante, uma tesoura ou um pedaço de lã. Você pode dar um pausa nesse vídeo, providenciar o material e voltar para nós brincarmos. Combinado? Muito bem. Você sabia que a primeira aldeia visitada pela expedição de Pedro Aventura foi a dos Camaiorás, no Mato Grosso? Lá ele aprendeu essa brincadeira. Pedro e seus amigos conheceram o Mojarutape, uma brincadeira também conhecida como cama de gato. Já ouviu falar? Vamos brincar? De barbante, deixe um pedaço do barbante em cada palma da mão. Assim passa por dentro, assim passa por dentro. Depois você vai passar seu dedo médio da mão direita sobre o fio da mão esquerda e vice-versa. Passa o dedo médio da mão esquerda sobre o fio da mão direita. É importante, ó, tá vendo? Assim vai ficar a cama de gato. Conseguiu ver? Se não deu tempo, foi muito rápido, volta o vídeo, assiste de novo e faz. Depois de terminar, o outro jogador deve colocar os polegares e os indicadores por baixo da cama de gato para tirar. Então, vai pegar nesses dois xizinhos que fez. E aí, um vai tirando do outro. Você pode brincar como você quiser. Depois, nós vamos voltar a falar sobre essa brincadeira, ok? Então, agora brinque e se divirta. E agora, vamos abrir o nosso livro na página 29, seção Diga aí. Vou pedir que você olhe para essa imagem, perceba que lugar é esse, se você reconhece os elementos que estão compondo essa imagem, o que você está percebendo que as crianças estão fazendo, do que elas estão brincando, o que você está imaginando que essas crianças estão brincando, o que você está percebendo aí nesta imagem. Olha a imagem no livro e aí a gente já vai conversar. Então, vamos focar aqui comigo, aqui com a professora na imagem. Que lugar, né, que aparece aí na imagem, que retrata. O que você reconhece nessa imagem, os elementos, né, o que está presente nessa imagem, o que você está vendo. E também se você imagina do que essas crianças que estão na imagem brincam, né? O que elas
parecem na imagem e o que elas brincam, certo? Então, você conseguiu perceber que essa imagem retrata uma aldeia? Uma aldeia indígena, pensada e inspirada nos índios Yanomamis. Por quê? Para que você observe a cultura e os costumes desse povo. Então, nós podemos dizer que o povo indígena, eles têm a sua própria cultura, né? Tem diferenças, assim como nós, nas nossas regiões onde nós moramos. Mas eles têm costumes muito parecidos, assim como nós também, que moramos na cidade, não moramos numa aldeia. Então, os hábitos que eles têm são comuns, como alimentação, né? Muitos deles se alimentam de peixes, carnes de animais, frutos, legumes, tubérculos, que é as batatas, né? Mandioca, depende da região. Eles tomam banho em rios e lagos, gostam de realizar as cerimônias e rituais com dança e música, utilizam ferramenta como o arco e flecha que você está vendo ali, entre outras coisas que você está observando na imagem. E também eu quero chamar a atenção dessas crianças. Será que você consegue perceber que essas crianças gostam de brincar? Olha o sorriso que elas estão correndo ali, né? Claro, nas aldeias elas adoram se divertir com brincadeiras, com jogos, com brinquedos, muito, muito parecidos com as crianças, os meninos e as meninas que moram na cidade. Então, por isso que a professora, quando começou a aula, te convidou para você brincar com a brincadeira Mojarutap, que é a cama de gato, certo? Então, veja, observando agora que nós estamos pensando numa aldeia indígena, pensando nessas questões aqui numa organização de vida, nós vamos descobrir qual foi a aventura que Pedro Aventura, o nome dele, viveu viajando e visitando algumas aldeias. E o que ele descobriu também sobre o jogo da onça, que nos interessa muito, certo? Então, vira a página e abre na página 30. Então, agora vamos descobrir na página 30 mais informações sobre Pedro Aventura. Ele é personagem do livro chamado Jogo da Onça e Outras Brincadeiras Indígenas, de Maurício Lima e Antônio Barreto. Bom, é um jovem jornalista que participa de uma expedição, de uma viagem em terras indígenas. Ele quer descobrir as brincadeiras desses povos. Então, eu vou ler a atividade 1, você acompanha no seu livro. Pedro Aventura, um jovem jornalista, aceitou a tarefa de organizar uma expedição para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um brinquedo de estratégia chamado Jogo da Onça. Ele soube da existência desse jogo entrevistando o professor Tink, um arqueólogo inglês que se interessava pelos jogos e brincadeiras de nossos antepassados. Leia o e-mail a seguir, que deu início a essa grande aventura pelo interior do Brasil. Muito bem, antes da leitura, antes de iniciar, eu quero fazer uma pergunta sobre a questão do e-mail, esse texto. Você conhece? Ele é um meio de comunicação que veio modernizar as cartas. As cartas são enviadas pelo correio, elas demoram às vezes muitos dias para chegar ao destinatário, a pessoa. Então, as cartas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Porém, o e-mail é muito mais prático, um meio de comunicação mais prático, mais rápido. Você envia e a pessoa recebe. Então, ele serve para agilizar o processo dessa comunicação. Um texto escrito que agiliza o processo de comunicação. Então, eu vou ler o e-mail e agora você acompanha a leitura desse e-mail. Combinado? Então, vou fazer a leitura. De Pedro Aventura, professor Tink. Caro professor, o diretor da revista autorizou a minha viagem. Vamos partir amanhã. A expedição deverá percorrer 7 aldeias indígenas em 4 estados brasileiros.
Quando o Senhor me revelou que aquele jogo da onça e dos cachorros poderia ter sido criado por índios brasileiros, resolvi apostar nesta reportagem e fazer um levantamento dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras dos nossos índios. À medida que formos descobrindo essas preciosidades, estaremos colocando-o a par de tudo via internet. Combinado? Espero contar com as suas indispensáveis análises e observações. Um abraço do Pedro. Muito bem, então este é o e-mail que o Pedro Aventura escreveu para o professor, o arqueólogo, para que ele pudesse informar do quê? Da sua expedição, não é? Então, nós teremos na página 31 algumas atividades que você vai resolver em casa a respeito deste e-mail. Mas eu quero conversar um pouquinho antes sobre o e-mail, ok? Então, vamos prestar atenção aí na estrutura desse texto e-mail. Por que ele é muito importante? Qual a finalidade dele? Inclusive, a pergunta 7 da página 31 diz assim, qual é a finalidade desse texto, desse e-mail? Para que ele serve? Nós não podemos esquecer que ele tem a finalidade de comunicação entre as pessoas, agilizando essa comunicação entre as pessoas, certo? Então, essa é a finalidade desse texto. Para que ele serve? Ele serve para a comunicação entre as pessoas. Agora, a professora quer que você preste atenção na estrutura desse texto. Então, vamos olhar lá em cima na flechinha. De quem que é esse e-mail? Do Pedro Aventura, a pessoa que está enviando o texto. Pedro Aventura, que está enviando o e-mail. Para quem? Para o professor Tink. Tá vendo? Então, eu sempre vou colocar de e para a pessoa que eu vou enviar. Depois, logo em seguida, vai vir o quê? Uma palavrinha que é para quem é a mensagem. O que eu vou usar? Como se eu estivesse chamando alguém. Uma palavra que diga para quem eu estou enviando aquela mensagem. A gente chama aqui de vocativo. Na atividade 8 da página 31, você pode observar. Diz lá que é para ler novamente o e-mail e numerar a sua estrutura na ordem que aparece. Então, primeiro, o que é? O que vem primeiro lá? Vem primeiro o texto, vem primeiro a despedida, vem primeiro o vocativo. Então, o que é esse vocativo, professora? É esta palavrinha aqui que vou pôr a flechinha agora, ó, caro professor. Poderia ser senhor professor. Se fosse uma pessoa mais próxima, eu poderia colocar querido amigo. Então, quem eu estou mandando a mensagem, né? Para quem é a mensagem, certo? Depois vem o texto, o assunto que eu vou tratar. Tá vendo? Então, do que está tratando este e-mail? Então, essa pergunta é a atividade 5, que você vai tentar resolver sozinho e depois nós vamos corrigir nas próximas aulas, ok? E depois do texto, tem a despedida, né, que é aqui um abraço, e depois tem a assinatura, que aqui ele colocou um abraço do Pedro. Poderia ser na outra linha, Pedro Aventura, o nome dele todo. Quando a gente usa e-mail de trabalho, a gente chama que a gente tem uma assinatura eletrônica. Você pode até conversar com algum familiar, ver se tem um e-mail para que você olhe, observe essa estrutura. Quem tem um e-mail para mostrar para você ampliar um pouquinho mais ainda o olhar e o conhecimento de outros e-mails, certo? Vamos combinar assim? Então, você precisa agora resolver as atividades
da página 31. Ou dá uma pausa nesse vídeo, ou você pode fazer no final da aula, certo? Então, agora, vira a página e vamos para a página 32. Aqui na página 32, você vai agora aprender algo fantástico. Por quê, professora? Porque nós vamos aprender a sílaba tônica. Mas por que essa sílaba tônica é tão importante? O que é essa sílaba tônica, professora? A sílaba tônica, quando nós falamos, vamos identificar uma sílaba tônica na palavra. O que eu estou dizendo? Que é a sílaba mais forte. Mas por que ela é importante, professora? Porque para que eu leia bem uma palavra, para que eu escreva bem, eu tenho que identificar o som e a sílaba mais forte. Porque olha aqui como é que eu vou ler. Análises. Se eu não sei que é o na, a sílaba mais forte, como que eu posso ler essa palavra, né? Então, ela é muito importante, a sílaba, porque a pronúncia é com mais intensidade. Então, você consegue identificar a palavra e ler a palavra. Então, nós sabemos que as sílabas, as palavras são classificadas pelo número de acordo com o número de sílabas. Então, a sílaba é uma única emissão de voz. A, na, li, zes. Certo? Lembrou? Tenho quantas sílabas aqui? 4 sílabas. Muito bem. Então, veja, espero contar com suas indispensáveis análises e observações. Não foi o que o personagem falou lá para o arqueólogo? Foi ou não? Foi. Então, a palavra análises tem 4 sílabas. Então, separando elas em sílabas, vamos lá? Análises. Quantas sílabas tem essa palavra? Já falamos, 4. Qual é a última sílaba delas? Qual é a última? Muito bem. Você vai identificar as sílabas, a sílaba mais forte, contando sempre de trás para frente. Então, é o fim da palavra. Eu vou contar pelo fim da palavra, do fim para o começo. Sabe aquele amiguinho que senta lá na última carteira? É o fim da fila, não é? Da minha sala. Então, na minha sala, a última carteira. Então, mais ou menos vai ser como a palavra aqui. Análises. Qual que é a última? É a zes, que tem um som também de Z aí, né? Mas é com S que eu escrevo. Então, quando eu quero saber o nome dessa última sílaba, eu tenho que sempre pensar lá no final da palavra, certo? Então, sempre nós vamos começar a contar a sílaba do fim para o começo. E aí, nós vamos dar nomes para elas. A última sílaba é a ces. Então, nós vamos chamar de oxítono essa palavra, tá? A última. O li é a penúltima. Nós vamos chamar de paroxítonas. E a na, que é a mais forte, é a sílaba antepenúltima, que nós vamos chamar de proparoxítonas. Não se preocupe, devagar você vai lembrar desses nomes. Como é que você vai fazer? Algumas atividades e vai relembrando quando é oxítona, quando é paroxítona, quando é proparoxítona. Mas, professora, e se tiver uma sílaba só? Como que é o nome dela? Daí não entra aqui nessa regra. Só vai entrar nessa regrinha aqui quando tem
mais que 2 sílabas. Certo? Vamos fazer mais exercício para a gente entender melhor? Então, vamos. Olha só. Aqui, ó, eu tenho mais um exercício. Circule nas palavras a seguir a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. O que é mais intensidade? Com mais força, com mais destaque, certo? Então, vamos ver qual é? Qual é a palavra? Revista. Eu falo revistar? Revistar? Revista. Então, qual que é a sílaba? Vis. Você tem que prestar atenção na leitura que você está fazendo da palavra. Vamos para outra? Brinquedos. Brinquedos. É o que? Onça. É onça que eu falo? Não, é onça. Essa tá mais fácil, ó. Porque tá acentuada. Quando tá acentuada é mais fácil, né? Mas não é a palavra, às vezes ela tem o acento e às vezes não. Mesmo que ela não tenha, ela tem uma pronúncia mais forte. Eu falo ela mais forte. Índios. Índios. Viagem. Viagem. E o amanhã? Está mais fácil, professora. Ela tem um tio. Amanhã. Essa também é mais fácil. Deverá. Deverá. Verá é o mais forte. Tá vendo? Então, quando a gente tem uma pronúncia de uma das sílabas com mais força, que ela é mais forte, que ela se destaca, aí eu chamo de sílaba tônica, sílaba mais forte, certo? E a posição dessa sílaba vai depender aí da classificação. Se tem uma, se tem duas ou se tem mais sílabas. Com uma sílaba só ou com duas, tem que ter sempre a partir de 2 sílabas, para eu chamá-la de oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? Vamos fazer mais uma atividade para ver se a gente já entendeu, ok? Então, vamos, ó. Continuamos lá na página, agora 33. Na página 33 tem o exercício 3, para classificar as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, é o nome, classifique, você vai dar o nome dela. E tem um QR Code que tem um jogo bem legal que depois você pode acessar, certo? Então, vamos ver, vamos ler as palavras aí. Indígena, indígena, indígena. É a última, penúltima, antepenúltima. Então, eu chamo de proparoxítona. Revista. É revista. Então, como é que eu chamo? De paroxítona, porque é a penúltima, certo? E aí, você vai tentar fazer viagem, índios, deverá e brinquedos, ok? Muito bem. Mas, professora, você disse que para chamar de oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tem que ter a partir de 2 sílabas uma palavra, certo? Certo. E quando eu tenho só uma sílaba, será que não tem palavra que também tem um som destacado? Um som mais forte? Então, vamos ver isso? Então, vamos agora continuamos na página 33 do nosso livro e vamos ver a acentuação das palavras que são escritas com uma sílaba. Como é que eu chamo? Monossílabas. Então, vamos lá. Muito bem. Quando nós pronunciamos algumas palavras, nós percebemos que uma das sílabas elas tem uma tonicidade, um som mais forte, uma pronúncia mais forte, a sílaba mais forte. E ela pode aparecer em diferentes lugares das sílabas. Então, a partir de 2 sílabas, eu classifico como
oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, as sílabas mais fortes. Mas, quando eu não tenho uma palavra que tenha mais que 2 sílabas, como que eu vou chamar? Será que elas são acentuadas? Elas têm uma tonicidade ou não? Vamos ver? Vamos descobrir juntos? Olha só. Primeiro, então, todas as palavras são classificadas de acordo com o número de sílabas. Sempre, sempre. Para relembrarmos, quando eu tenho uma palavra escrita com uma sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. 4 sílabas ou mais, polissílaba. Tá, número de sílabas. E quando eu pronuncio a sílaba com mais força, como é que eu chamo? Quando tem mais quando tem 2 sílabas ou mais, eu vou começar a chamá-la de oxítona quando for a última, paroxítona quando for a penúltima, proparoxítona quando for a antepenúltima. Mas quando tiver uma sílaba só, como vai ser chamada? Monossílaba tônica. Mas só as palavras formadas por uma sílaba e que são acentuadas quando terminadas em A, E, O. Ou A, mas finalizando com S, E, S, O, S. Aí vai ter o acento. Então, chá, ou chás, ou pás, pés, ou ré, ou rés, dó, nós e outras palavras tantas. Então, essas palavras vão ter o acento quando elas são terminadas com A, E ou O, seguidas de S ou não. Vamos ver? Então, olha só. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Número 5. Acentue as palavras a seguir quando necessário. Então, bem, termina com M. Vai acento? Não. Boi, termina com I. Vai acento? Não. Bom, termina com O. Vai acento? Então, você vai ler essas palavras e vai ver quais palavras são acentuadas ou não, certo? Mas antes, vamos pensar no número 4. Escreva mais uma palavra monossílaba terminada em A. Pá, ma, lá. Eu coloquei K. Terminada em E, eu coloquei fé. Terminada em O, eu coloquei só. Agora você vai ver quais palavras você vai escrever. E agora você vai fazer as 5, tá? Algumas nós já fizemos. O chá, o crê, o fé tem acento, certo? Aí você procura as demais aí, ok? E para terminarmos a nossa aula, vamos finalizar na página 34. Essa atividade é muito, muito legal. Você vai brincar com adivinhas, o que é, e aí você vai descobrir que palavra que você vai recortar ali embaixo a imagem e vai colar referente à palavra que você descobriu, certo? Aí você vai ver se ela é oxítona, se ela é paroxítona, se ela é proparoxítona. E aí você faz e nós corrigimos na próxima aula, certo? Ou na próxima aula ou na aula de revisão, ok? E também você pode fazer o caderno de atividades, a página 15, anote aí. Então, você vai fazer essa página 34 e também a página 15, ok? Então, aluno e aluna do terceiro ano, terminamos os nossos estudos aqui desta semana. Faça tudo com muita calma, retorne, veja o vídeo novamente e olha quantas coisas você aprendeu. Então, uma boa semana, se cuide bastante e até a próxima semana, semana 10.
Um beijo gostoso da Prof. Cris, um abraço carinhoso e não se esqueça, SP com você!